Muito boa tarde, nós estamos aqui entrando ao vivo na nossa live de hoje, aqui no Instagram da Igreja Espaço Esperança e esperando aqui para entrar também na página do Facebook, né? Estamos aí iniciando também pelo Facebook. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre cultivar a presença. Boa tarde, a paz, né? A irmã Mariane, seja bem-vinda aqui. Você que está também neste propósito, né, de buscar mais de Deus, nesse propósito de fato priorizar e cultivar a presença de Deus. Nós queremos convidar você para estar conosco, né? Para estar conosco aqui nessa live, para também estar compartilhando, né? Enviando para outras pessoas, envia aí no direct do Instagram, envia para os seus contatos no WhatsApp, depois a live vai ficar salva e depois a gente vai colocá-la também lá no Facebook da igreja, tá? Eu tenho certeza que será um tempo de bênção, um tempo em que o Senhor, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai falar ao nosso coração nesta tarde, né? Nessa tarde de quinta-feira. Nós vamos aqui entrar também ao vivo pelo Facebook, lá na página da igreja. E você que está nos acompanhando aqui no Instagram, nós temos dado continuidade a essa série de estudos, né? A gente já falou sobre a gente estar no profundo, no nosso relacionamento com Deus, no profundo, no secreto. Também já falamos aqui sobre a gente aprender mais de Deus através da palavra, né? Que muitas vezes a Bíblia ali mesmo diz que o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E na semana retrasada, né, nós falamos aqui também sobre o altar secreto, de como é importante nós termos esse altar secreto, nós estarmos de fato na presença de Deus. Então, hoje nós queremos falar sobre estar, né, e ser amigo de Deus. Eu estava estudando a palavra e fazendo o estudo, e eu tinha falado na semana passada que nós iríamos, na semana retrasada, né, sobre ouvir a sua voz. Mas eu estudando, eu tive o entendimento de que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos ser amigos de Deus. Para ouvir a voz dele, nós precisamos ser amigos. Então, você que está aqui, que está acompanhando, né, que tem participado nas quintas-feiras, nós temos as lives também com o estudo do Sermão do Monte com a irmã Claudete, né, e tem realmente sido edificante para mim, acredito que para você também, para sua casa, para sua família, para você realmente crescer em Deus, crescer no seu conhecimento e na intimidade com o Pai. Nós queremos que isso seja algo real, algo verdadeiro na sua vida, que seja algo que venha realmente do coração de Deus, direto para o seu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre ser amigo de Deus. E você que tem a sua Bíblia, você pode pegar ela aí, né? E nós vamos aqui compartilhar com você, então, a palavra de Deus. Eu vou aqui tentar de novo entrar pelo Face, não sei, tá dando probleminha, vamos ver se agora a gente consegue iniciar o vídeo. E você que tem a sua Bíblia e deseja acompanhar, nós vamos dar uma estudada, vamos dar uma caminhada por ela hoje, para que a gente possa de fato entender o que é ser amigo de Deus. Então, no livro de Números, você que tem a sua Bíblia aí, você abra ela no livro de Números, no capítulo 7, e o versículo é o 89. Números, capítulo 7, eu vou tirar aqui que hoje o Facebook não está colaborando, né? Não vai dar de fazer pelo Face. Depois a gente publica lá na página do Facebook da igreja. Então vamos lá. Você que tá aí nos grupos do WhatsApp, avisa o pessoal que é só no Instagram hoje a live, tá bom? Então aqui, Números, capítulo 7, versículo 89. É algo que me chamou muito a atenção, que nos diz assim, ó: quando Moisés entrava na tenda do encontro
para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatário, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim lhe falava. Então, quando Moisés ele entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que lhe falava. Em outra tradução da Bíblia, na NVI, diz que esse lugar era no tabernáculo, era no altar do tabernáculo, né? E nesse lugar, em cima, você já deve ter visto em filmes, talvez, em fotos na internet. Uma época tinha uma Bíblia ilustrada também, que a gente baixava no computador o programa, e ali mostrava como que era a Arca da Aliança, né? E em cima tinha o quê? Os dois querubins, em cima da tampa da Arca da Aliança. E o Senhor encontrava-se com Moisés e falava com ele todas as vezes naquele lugar. Eles tinham um encontro naquele lugar. Você que já leu o livro de Êxodo também sabe que eles se encontravam no Monte Sinai, né? Que Deus falava com ele lá no monte, que quando ele descia, muitas vezes ele estava com o rosto, né, pegando assim claro, né? Porque a presença de Deus era algo muito forte naquele lugar. E muitas vezes eles tapavam o rosto de Moisés para que a presença não fosse tão forte. E as pessoas naquela época, elas ainda diziam para Moisés, fala você com ele, porque nós não vamos resistir essa presença, porque a presença de Deus era algo que muitas vezes assustava aquele povo. Por quê? Porque eles não tinham intimidade com Deus. E Deus, eu creio que Deus, ele deseja essa intimidade, ele deseja nós sermos amigos dele, nós andarmos com ele. Como a irmã Claudete falou na semana passada, é você ver como Deus como seu pai. Enquanto você não consegue enxergar Deus como seu pai, você não consegue se relacionar com ele. Então isso é muito importante. Isso ele faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença no nosso dia a dia, e principalmente quando a gente enfrenta as dificuldades, né? E no livro de Números, eles já estão ali, já existe um tabernáculo, já existe o altar, aonde eles falam com Deus, aonde Moisés fala com Deus. E aqui diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, né, no tabernáculo, o Senhor ouvia a voz que lhe falava do propiciatário, que no caso em cima ali da Arca da Aliança, que está sobre a Arca do Testemunho entre os dois querubins. Assim lhe falava. Então, o Senhor, ele falava com Moisés. A presença de Deus ali naquele lugar era realmente algo que as pessoas que se entrassem ali, elas iriam sentir. Mas Moisés era a pessoa escolhida por Deus para receber e para ouvir a voz de Deus, para saber aquilo que Deus queria dar destino àquele povo, né? Ou instruir Moisés de como lidar com aquele povo. Se você for ler o livro, a gente tem lido aqui em casa a Bíblia desde o início do ano a gente está lendo, né? A gente já leu Gênesis, Êxodo, e agora nós estamos passando por Números, e é até engraçado, né? Porque o povo reclamava tanto naquela época, que eles estavam reclamando já que não aguentavam mais comer maná. E eu achei muito engraçado, porque Deus falou assim, na tradução que eu uso para ler a minha Bíblia, Deus falou assim, ó, eu vou dar tanta carne para esse povo, que vai sair carne até pelo nariz deles, né? Porque eles estavam reclamando tanto do maná, e Deus disse, ó, eu vou dar carne, eles vão comer, mas eles vão se encher tanto dessa carne que vai sair até pelo nariz. Parece a gente com os filhos, né? Eu vou dar e vai sair até pelo teu nariz, de tanto tu que tá me incomodando. Às vezes a criança tá ali incomodando. Por quê? O que eu vejo com isso? A imaturidade daquele povo. Aquele povo, ele se relacionava com Deus só porque eles queriam algo de Deus. Mas eles não se relacionavam pelo pai que ele é, pelo amigo que ele é, pelo bom Deus que ele é. Eles se relacionavam só por aquela troca, só por interesse. E Deus não quer esse tipo de relacionamento comigo, nem com você.
E como que nós vamos cultivar a presença de Deus se nós não acessarmos o Santo dos Santos, se nós não entrarmos neste lugar para termos esse encontro diário com Ele? E veja que a vida de Moisés era algo que chamava a atenção dos outros, né? Se você virar um pouquinho a página, Números capítulo 12, versículo 2. Números capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó: E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Os três foram até lá, e então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ele se apresentaram. Então o Senhor disse, olha o que o Senhor disse para eles: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Então, Arão e Miriam estavam ali debatendo entre si, falando: poxa, por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala com a gente? Ou será que Deus não fala com a gente, só fala com Moisés, porque Moisés não nos escuta? Algo assim. E o que Deus ele fez? Ele não aceitou aquilo. E ele disse: eu falo sim por meio dos profetas, falo muitas vezes em sonhos, falo com enigmas, mas com Moisés é diferente. Porque Moisés ele teme ao Senhor. Moisés é diferente porque com Moisés eu posso falar com ele face a face. Olha que tremendo isso, né? A Bíblia não diz aqui que Moisés era chamado amigo de Deus, mas eu posso dizer para você, no meu entendimento, que Moisés era também amigo de Deus, porque o Senhor falava com ele face a face. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 9, falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Então veja que o Senhor ele está defendendo Moisés, né? Veja você que quando você é amigo de alguém, essa pessoa te defende. Você que tem aí um amigo, uma amiga, eu não é assim. Quando você é amigo de alguém, você escuta alguém falar mal daquela pessoa, você não aceita, você defende, você diz: não, eu conheço e não é bem assim. Eu sei que não é desse jeito. Porque há ali uma relação de amizade, de conhecimento, de intimidade. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de outra forma, sabe? De pedir, de dizer: Deus, eu estou aqui na tua presença porque eu quero isso, 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 eu preciso disso, 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 como se fosse uma lista de supermercado. E Deus, ele não é assim, ele não é o nosso garçom, que a gente apresenta ali o nosso pedido e ele sai para fazer. A gente não pode se relacionar com Deus como muitas vezes as crianças fazem, né? Que sai correndo para abraçar, mas para mexer nos bolsos, para ver se trouxe algum presente. Não, o nosso relacionamento com ele tem que ser de intimidade, de amizade, de ouvir aquilo que ele tem para nos falar. Muitas vezes a nossa oração é essa: Senhor, abençoa fulano, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família. E é uma lista de pedidos, né? Muitos pedidos, muitas coisas para pedir, mas muito pouco para silenciar e ouvir. Muito pouco para dizer assim: Deus,
agora eu quero ouvir a tua presença. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para mim. Muitas vezes a gente não consegue entrar em oração e ficar em silêncio. Se eu ficar em silêncio em oração, eu durmo. Tem pessoas que realmente acontece isso. Sabe? É você entrar na presença de Deus e desligar do mundo aqui, né? E ouvi-lo. Pedir, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer falar ao meu coração. Moisés, ele falava face a face, havia esse relacionamento de busca da presença, de busca de instruções também, porque era assim que ele guiava aquele povo todo, né? Mas havia esse relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade. E quando você é íntimo dele, você vai receber as instruções que você precisa. Tem coisas que quando você é íntimo, você não precisa nem pedir. Quando você tem um amigo lá, um amigão, uma amigona de verdade, né? Tem coisas que você não precisa nem pedir. Ela te dá, né? E te dá com alegria. Por quê? Porque há um relacionamento de intimidade, há um relacionamento, há uma amizade. E muitas vezes nós temos levado uma vida cristã sem esse relacionamento com Deus. Como vamos cultivar a presença se só vamos até Ele para pedir, né? Ouvir a voz de Deus e contemplá-lo face a face é para os íntimos. É para aqueles que amam a sua presença, que amam estar na sua presença. Eu estava aqui antes de iniciar, né? Eu sou uma pessoa assim, eu não sou aquela pessoa que chora vendo filme, que chora com qualquer coisa. Quem me conhece aqui em casa sabe, eu não sou esse tipo de pessoa chorona, mesmo estando agora grávida, né? Não é qualquer coisa que me faz chorar. Mas na presença de Deus, ali eu me derramo. Ali realmente não tem, eu choro mesmo. Eu estava aqui prontinha, sentada já para começar o nosso estudo. E eu comecei a orar e comecei a falar com Deus e eu já comecei a chorar. Por quê? Porque a presença dele é algo que nos toma, né? É algo que chega e faz toda a diferença. Mas não um choro de tristeza, não uma emoção. É a presença dele que chega e faz toda a diferença. É você ser tocado por ele, é você falar com ele, sabe? É você ouvi-lo como Moisés. Moisés não precisou se defender, Moisés não precisou brigar com Arão e Miriam. A Bíblia ainda diz que Deus ele teve ira, se acendeu ira contra eles. E Moisés pediu, clamou pela vida de Miriam para que ela pudesse voltar, porque ele sabe, quando você tem um relacionamento com Deus, o que os outros vão falar, vão pensar de você, não te atinge mais, você não vai levar aquilo para o teu coração. Porque você sabe que o que importa é o seu relacionamento, você e Deus, você e o seu amigo, né? Você e o seu pai. Então isso é o que vale na nossa caminhada, na nossa vida de cristão. Eu estava aqui e eu gosto muito de louvores e hinos, e talvez por ter feito muito tempo rádio, né? Para mim, trazer uma palavra, eu tenho que ter um hino que me fale também ao coração como a palavra que eu vou trazer, né? E tem esse hino que eu só quero a tua presença. Ele fala muito, muito ao meu coração. Porque ele diz assim, eu estou aqui, eu já fechei a porta, eu estou te esperando, né? E eu não vou te pedir nada, eu só quero a tua presença. Quando nós chegamos nesse nível de intimidade com Deus, Deus, eu não vou te pedir nada, eu só quero, Deus, a tua presença. Você pode ter certeza que Ele vem. Ele vem e Ele enche a sua casa, Ele enche o seu coração e você sai dali já de forma diferente, porque você tem esse encontro com Ele face a face. Sabe? É algo que é você e ele, sem intermediários. Você não precisa de intermediários. Você precisa abrir o seu coração e buscar ter essa amizade com o Pai, ser amigo de Deus, porque
para aqueles que ele tem intimidade, para aqueles que contemplam a sua face e o buscam em intimidade. Para esses, o Senhor revela os seus segredos. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, no Salmo 25. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, Salmo 25, 14. Eu tô aqui, né, com o meu devocional que eu ganhei da Claudete. Tô amando, né, ler todo dia. E o que me chamou a atenção aqui foi na manhã do dia 21 de março. Eu vou compartilhar com vocês. A gente tem gravado os devocionais e esse aqui ele vai ir no sábado, né? A leitura dele para as redes sociais da igreja. Mas algo que me chamou a atenção, que eu até sublinhei já aqui, diz assim, ó: para 12 não, mas para 11 foi concedido o privilégio de entrar no Getsêmani e ver essa grande maravilha. Dos 11, 8 foram deixados à distância. Eles tinham comunhão, mas não aquele tipo de intimidade admitida àqueles homens mais amados. Apenas 3, os privilegiados, puderam se aproximar do véu da misteriosa agonia do Senhor. Veja que eram 12, mas foi concedido a 11 estar no Getsêmani, porque o outro Judas, né, foi o que traiu Jesus. Só que desses 11, 8 puderam ficar mais próximo. E 3, os privilegiados, que tinham intimidade, eles eram os mais amados. Mas por que Deus faz preferência? Será que o Senhor Jesus tinha os seus discípulos preferidos? Não. Mas a gente sabe que tem aqueles que amam estar na presença de Deus. E tem aqueles que não têm isso como prioridade na sua vida. E aqui no devocional ainda diz que, mas no véu da agonia, ninguém pôde entrar, porque era uma agonia tão grande que o Senhor, ele sabia que ali era ele e Deus, ele e o Pai, né? Mas existia uma intimidade maior com aqueles 3. Então, que eu e você possamos ser assim. No meio de uma multidão, a gente possa se destacar e chamar a atenção de Deus pela nossa busca, pelo nosso desejo de ser amigo de Deus, pelo nosso desejo de estar íntimo dele, de ouvir a sua voz, sabe? Pela nosso desejo de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não quero te pedir nada, eu só quero o Senhor, Deus, eu só quero a tua presença, Pai, eu só quero sentir o teu abraço, sabe? Algo que na semana retrasada eu estava aqui orando e não foi de mim, eu creio, foi de Deus, dizendo que a pessoa que estava ali recebendo a oração, ela recebesse o abraço, porque muitas estão sem receber abraço hoje em dia, muitas pessoas hoje estão se sentindo sós, mas você pode recorrer ao abraço de Deus. Talvez ninguém da família pode ir te ver, ou você gostaria de visitar, mas não pode, mas você pode abraçar o Senhor, você pode sentir esse abraço do teu pai, do teu amigo, porque ele nunca te abandona, ele nunca te deixa. E você pode também abraçar aquelas pessoas que você ama através da sua oração, através da sua busca, da sua intercessão por eles. Então, Deus ele nos supre de tudo aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes, erroneamente, a gente só pede pela saúde, pela vida financeira. É ou não é? E esquece que ele quer um relacionamento. Ele quer um relacionamento. E como eu disse para você, Salmo 25, 14, diz assim, ó: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, o Senhor tem segredos. Veja, ele tem segredos. E ele confia esses segredos aos que o temem.
aos que ele dará a conhecer a sua aliança. Na King James, né, diz assim, ó, a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor. Aqui diz segredo, né? E na King James, na versão dele, diz assim, ó, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor, ele tem segredos e ele vai contar os segredos dele para os amigos, para aqueles que o temem. Como ele falou, Moisés me teme, Moisés me busca. E com ele eu falo face a face. Então, quer dizer o quê? Que o Senhor, ele quer isso de mim e de você. Ele deseja que nós venhamos nos relacionar com ele. Ele deseja isso. Que eu e você venhamos ter esse desejo no coração. Senhor, eu quero ouvir os teus segredos. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero te conhecer mais. Eu quero estar contigo, andar contigo nas manhãs e ouvir a tua voz. E o Senhor, ele fala. Ele fala. E eu digo para você que ele não vai falar com você só no momento que você ali dobrar os seus joelhos ou fechar a porta do quarto e entrar no secreto. Não, ele vai falar com você no restante do dia. Ele vai ministrar o teu coração com cada detalhezinho do seu dia. Ele vai ali falar. Ele pode usar um filho, uma filha, ele pode usar um colega no trabalho, ele pode usar quem ele quiser, da maneira que ele quiser, né? Ele fala, mas ele fala para aqueles que desejam, para aqueles que o temem. Ele conta os seus segredos para aqueles que querem ser seu amigo. Você que está me assistindo nesse momento, você deseja ser amigo de Deus? Amigo de Deus? Ouvir a sua voz? Ouvir os seus segredos? Talvez você tenha uma amiga íntima ou um amigo, né? Você homem, que é o seu melhor amigo e para ele você conta os teus segredos, né? Às vezes você tem alguém que você diz assim, não, essa pessoa eu me abro, eu abro meu coração, eu falo as minhas lutas, eu compartilho as minhas dificuldades, a gente ora um pelo outro, os meus segredos, essa pessoa sabe. Pois é, Deus, ele quer isso de mim e de você também. Que a gente seja amigo nesse nível, sabe? De abrir o coração sem reservas, de contar aquelas coisas que talvez a gente não tenha coragem nem de contar para o amigo íntimo, né? Para o melhor amigo. Mas para Deus a gente pode contar, se abrir o coração e falar, Senhor, Tu és o meu amigo e eu tenho segredos meus que eu quero te contar. Ah, mas Deus já não sabe de tudo? Sabe. Mas ele quer que você mostre essa confiança nele. Ele quer que você abra o teu coração para ele. E ele também tem segredos para contar para você. Mas ele só conta para os íntimos, né? Você não sai contando seus segredos para qualquer um que passa aí, né? Você não sai contando seus segredos para amiga do WhatsApp, né? Para aquela amiga que te manda todo dia figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Você conta para o íntimo. E às vezes nem para o íntimo você não conta pelo WhatsApp, porque vai, né, que essa mensagem seja encaminhada aí para várias pessoas. Não, você fala face a face, né, olho no olho. Talvez nesse um ano aí você não pôde mais encontrar esse seu melhor amigo ou essa sua melhor amiga, mas Deus você pode, todos os dias. A hora que você disser, Pai, eu tô aqui, eu tô te esperando, Pai. E ele vai vir ao teu encontro. Ele vem ao teu encontro. Então, nós precisamos entender isso. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, ele quer isso. Ele deseja isso de nós. E como cultivar a presença sem ser amigo de Deus? Como? Como que eu vou dizer assim, não, eu sou uma pessoa que eu busco, que eu oro, que eu sou cheia do Espírito Santo, mas eu não sou amigo de Deus. Eu nunca parei para ouvir a sua voz, ou eu nunca parei para perguntar se era realmente a vontade dele aquilo que eu estava decidindo para minha vida. Eu só chego e informo, vou fazer. Tô fazendo, Deus.
mas não pergunta se é da vontade dele, se ele realmente está de acordo com isso, se realmente é a direção dele para a sua vida. Então, amigo é para isso, é para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente abrir o nosso coração. Você quer ver um exemplo de alguém que Deus chamou de amigo? Não foi eu, né? Como eu falei que para mim Moisés também era amigo de Deus, mas alguém que Deus chamou de amigo. Não foi a pessoa que disse, ó, eu sou amigo de Deus. Não. Não foi ele que se intitulou, foi Deus que intitulou ele. 2 Crônicas aí na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá, ele está orando, ele está falando com Deus. E ele traz ali o exemplo de alguém que era conhecido como amigo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, diz assim, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, Josafá, ele diz, vem cá, Senhor, o Senhor não abençoou lá, não deu a terra, não fez isso por amor ao teu amigo Abraão? Abraão é conhecido como amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Isso você encontra aqui em 2 Crônicas, você encontra em Isaías 41:8 e em Tiago 2:23, onde também eles falam que Abraão era conhecido como amigo de Deus. E por que Abraão era conhecido amigo de Deus? Porque Deus, ele não ocultava, ele não ocultou segredos a Abraão. Em Gênesis 18:17, eu não vou ler aqui para não nos estender muito, mas você pode ler na sua casa, quando Abraão ele começa a interceder por Sodoma, né? Deus ia fazer e não ia falar nada, mas o próprio Deus ele diz assim, eu tenho que falar isso para Abraão. Por quê? Porque ele sabia que Abraão ia interceder pelo seu sobrinho, né? Por Ló. Mas ele fica assim, falo, não falo? Não, vou falar. Por quê? Porque Abraão é meu amigo, né? E muitas vezes nós não levamos as coisas a Deus. Achamos que Deus não precisa saber. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa contar tudo a Ele. Você precisa pedir, sim, tudo a Ele. Deus, ele foi até ali. Eu vou ler aqui rapidinho, Gênesis, né? Gênesis 18, só para você entender aqui, ó. Gênesis 18, 17. Diz assim, ó, no 16, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. E o Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que lhe prometeu. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Então o Senhor, ele falou, será que devo eu esconder isso de Abraão? Quer dizer, era um segredo. E segredo a gente conta para quem? Para amigos. O Senhor conta para amigos os seus segredos, para os íntimos. E Abraão era amigo de Deus. Abraão, ele ouviu. E o que Abraão fez ao saber disso? Ele clamou, né? Você vai ver a conversa dele com Deus. Ele vai falando, Deus, e se ali tiver tantos justos, se ali tiver 50, se ali tiver 45, se ali tiver 30, e assim ele vai indo, até que ele diz, Deus, e se ali tiver 10, e se por acaso, Senhor, ali houver apenas 10, e Deus, ele diz, não destruirei por amor aos 10. Então,
ele é tão amigo de Deus que ele chega ao ponto de dialogar com Deus e dizer, ó Deus, mas e se tiver 40 justos ali? Né? Eu tô aqui mostrando para você de uma forma mais prática, né? Um diálogo de Deus e Abraão, de Deus e o seu amigo Abraão. E Deus, ele vai, eu posso até dizer que ele muda de opinião, porque Abraão ali naquela conversa de dois amigos, né? Ele entende e ele vai lá e não destrói por amor dos 10, ele diz que não destruiria por amor aos 10. Só que quando ele acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, né? E ali houve o livramento só de Ló e da família de Ló, porque nem 10 havia naquele lugar, né? Infelizmente. Então, irmãos, você que tá acompanhando aqui, nós precisamos entender isso, que nós necessitamos dessa intimidade, de ser amigo de Deus, de contar os nossos segredos, mas também ouvir os segredos que Ele tem para nós. Assim nós vamos então cultivar a presença. Para nós aqui irmos para a reta final, né? A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 2 João, né? Segunda carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho. Porque existem coisas, como eu já disse aqui, que nós falamos para os amigos íntimos. Para os amigos íntimos, né? Eu não sei quantos amigos íntimos você tem, ou se talvez você nem tenha, mas existe um que te espera. Existe um amigo íntimo que te aguarda e que deseja falar ao teu coração, que deseja ministrar ao teu coração. Aqui, na segunda carta de João, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, versículo 12, diz assim, ó: ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los e conversaremos face a face, para que a nossa alegria seja completa. Veja que João, ele tinha coisas para falar para aquele povo, mas ele diz aqui que o que ele tinha para falar não era para ser escrito com papel e tinta. O que ele tinha para falar era face a face. Era ali estando presente, né? De viva voz, algumas traduções dizem. Então, eu vejo o seguinte, que Deus, Ele também é assim com nós. Tem coisas que Deus vai falar através do papel e tinta, através da Bíblia. Tem, com certeza, a Bíblia é o nosso manual. Você vai ler ela e Deus vai falar com você do início ao fim. Mas os segredos, aquilo que Ele conta para os íntimos, Ele não vai falar com papel e tinta. Ele vai falar face a face, como Ele fazia com Moisés. Ele vai falar face a face, Ele vai andar talvez uma caminhada contigo, debatendo como Ele fez com Abraão. Ele vai falar face a face. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito linda também, porque Samuel ainda ele é criança, e ele escuta uma voz e ele acha que é o profeta, né, que ele trabalhava, Eli, e ele vai de encontro e diz, eis-me aqui. E ele diz, volta a dormir, eu não te chamei. E ele escuta de novo aquela voz chamando, e ele vai, se apresenta novamente a Eli, e diz, eu estou aqui, e ele diz, eu não te chamei. E ele volta a dormir, escuta novamente, daí ele vai até ele de novo, e ele diz assim, a próxima vez você diga, eis-me aqui, porque é o Senhor que está te chamando. E mesmo Samuel sendo novinho ainda, né? Ele volta para a cama e o Senhor novamente chama ele. E ele diz, eis-me aqui. E o Senhor tinha segredos para aquele menino. Segredos para ele que não tinha para o profeta. Né? Que era até mesmo contra os filhos do profeta. Que estavam fazendo tudo errado na casa do Senhor, no templo. Então, existem segredos que o Senhor vai contar e vai revelar para os amigos.
Que não importa o cargo e a posição da gente, o que importa é o nosso coração voltado para Ele e desejando ouvir a voz dele. Então, para nós cultivarmos a presença de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Ouvir a sua voz e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Tem um hino, né, que a gente canta que diz isso. Fala que o teu servo ouve. É você emudecer as vozes do mundo e aumentar aqui o som para ouvir a voz de Deus. É você não dar atenção às vozes externas, às vozes deste mundo, que se você liga uma TV, você vai ficar muito mal pelas notícias. Mas se você ir para a palavra de Deus, se você ir para a oração, se você ir para a busca da presença, se nesse tempo que você está dentro de casa, talvez não está podendo sair, você deixar de assistir as más notícias e emudecer a voz desse mundo e se conectar com Deus, você vai ouvir o que João disse para esse povo. Eu tenho muito a te dizer, mas não pode ser com papel e tinta. O que eu tenho para te dizer é face a face. O que Deus tem para nos dizer é face a face. Sabe? O que Ele tem para nos dizer, Ele deseja dizer face a face. Deus tem muito a nos falar. Ele tem muito a nos falar, segredos para nos contar. Ele quer gravar as suas verdades no nosso coração. Mas para isso nós precisamos estar face a face com Ele. É nós dedicar o nosso tempo, a nossa adoração a Ele. Sabe? Talvez você diz assim, mas faz tanto tempo que eu não sei o que é isso, que eu não sei o que é ouvir a voz de Deus. Nunca é tarde demais para você se dispor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu só quero a Tua presença, Pai. Nunca é tarde, nunca também é cedo. Porque se você for comparar a idade de Moisés, de Abraão e de Samuel, olha a diferença. E o Senhor se manifestava para ambos. O Senhor, Ele deseja relacionamento. Ele deseja intimidade, como eu já li aqui no Salmo. Ele tem segredos para os íntimos. Eu e você precisamos desejar isso ardentemente. Senhor, eu quero ser íntimo teu. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir os teus segredos. Eu quero ser teu amigo. Tem um hino bem antigo do Adhemar de Campos que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar segundo a sua luz, né? E viver em comunhão, diz ali. Então, não existe nada melhor nesse mundo para mim e para você do que ser amigo de Deus, do que ouvir a sua voz. Eu fico assim impactada com isso, porque é uma realidade. Nós muitas vezes nos distraímos, nos distanciamos da presença de Deus. Existe tanta coisa que pode nos afastar dele. E eu digo para você, não são só coisas ruins. Não pensa você assim: é o pecado que me afasta de Deus. Sim, o pecado te afasta, mas o entretenimento também te afasta. O lidar com as coisas de casa, o lidar com o trabalho, as coisas do dia a dia, te afastam também. Então não é só coisa ruim, não é só pecado que me afasta de Deus. Coisas que são boas, que me são acessíveis, que me são lícitas, que me são permitidas, também me afastam. Então eu preciso lutar contra isso. Eu preciso dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Pai. Eu não saio daqui. Tem uma passagem da Bíblia que Moisés fala também: eu não saio daqui se a tua presença não for conosco. Então é você colocar isso: Deus, não importa para onde eu vou, o que eu vou fazer, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, não importa com quem eu vou casar, né, para quem ainda não casou. Só me interessa algo, Deus: a tua presença. A tua presença tem que estar lá comigo. Eu escutei um testemunho esses dias de uma moça que ela foi ganhar um nenê, né?
E daí no parto cesariana dela, ela disse que ela orou ali nas últimas semanas de gestação. Ela dizia: Deus, não importa o médico que vai estar lá, porque seria com o plantonista. Não importa, o que me importa, Deus, é a tua presença. E nós temos que ser assim também. O que importa, Deus, é a tua presença aonde eu estiver, a falar comigo aonde eu for. E amigo é assim, ele fala contigo. E outra coisa, amigo, ele fala a verdade. Amigo que é amigo, ele não engana, ele não esconde. Amigo que é amigo pode ser sincero e falar para você: ó, não faz isso, não vai por aí, isso não vai dar certo, isso está errado. Só amigo de verdade faz isso. E é assim que Deus quer ser com nós. Nosso amigo, para dizer: você vai fazer isso e eu vou estar contigo, você vai andar por aqui e as coisas vão dar certo. Entrega o teu futuro ao teu amigo. Confia nele, conta os teus segredos para ele. E diga: Senhor, olha, eu quero ser esse teu amigo que ouve os teus segredos. Eu quero ser esse teu amigo que tem as tuas verdades gravadas no meu coração. O Senhor, Ele quer isso. Ele deseja, Ele espera isso de nós. Ele não quer se relacionar com nós só como um Deus inalcançável, um Deus inatingível. Por mais poderoso que Ele é, por mais grandioso que Ele também faz morada no nosso coração. Ele também quer enxugar as nossas lágrimas. Ele também deseja nos abraçar e dizer: eu tô aqui. Sabe? Então, é você pedir: Deus, eu quero ouvir a tua voz face a face. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Eu só quero a tua presença, Deus. Eu não vou te pedir mais nada. Eu quero a tua presença. Claro que vai ter momentos que você vai dizer: Deus, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor alcance a vida de um familiar meu. Mas é aquilo que eu te disse. Quando você é amigo de verdade de alguém, a pessoa não precisa nem te pedir. Você vai lá e dá, porque é uma alegria para você fazer o seu amigo ou a sua amiga feliz. É ou não é? E assim é Deus com a gente. Você que diz assim: eu quero ser amigo de Deus, eu quero contemplá-lo face a face, eu quero ter essas experiências que a Bíblia diz, porque tudo que a Bíblia diz que aconteceu não é para ficar lá no esquecimento. Ah, aconteceu, né? Mas foi com Moisés. Quem sou eu? Você é filho amado como Moisés. Ah, mas Abraão, né, era o pai na fé, mas você também, eu também podemos viver de forma que vamos ser chamados amigos de Deus. Então eu quero dizer para você, tudo vai do nosso interesse, sabe? Tudo vai do nosso interesse. Será que eu quero me relacionar mesmo com Deus como um amigo? Ou eu quero ter um relacionamento superficial? Só de pedir para alguém orar, para alguém pedir por mim? Ou eu quero ter esse livre acesso ao Pai? Eu quero ter esse livre acesso, esse meu encontro com Ele. Tudo vai de um esforço, de nós querermos, de nós dizermos: não, eu vou dedicar esse tempo em oração. Né? Como a gente tem orado durante essa semana e clamado pelo nosso país, pelas nossas cidades, né? Você que acompanha aqui nas redes sociais tem visto todo dia colocado ali que a gente está em oração. O pastor no domingo falou, fez a oração, o clamor que Salomão fez. Então nós precisamos, né, clamar sim nesses dias difíceis, precisamos. Mas nada pode substituir o nosso tempo de adorar e de atrair e de cultivar a presença de Deus em nós. Porque no dia mau, como eu falei aqui no último estudo, no dia mau é o altar secreto que te sustenta, é o secreto que te mantém. Então eu quero convidar você que diz assim: eu quero ouvir essa viva voz em mim, eu quero ter esse encontro face a face. Então fecha os teus olhos, vamos aqui orar junto, vamos aqui falar com o nosso amigo, né? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, Tu és o nosso tudo. O Senhor é aquele, Pai, que deseja se relacionar conosco, Pai.
E nós queremos aqui, Deus, nessa tarde, declarar, Senhor, nós só queremos a Tua presença, Pai. Nós não vamos te pedir nada. Nós só queremos a Tua presença, Deus. A Tua presença, Pai. A Tua graça que já nos é suficiente, Deus. Nós só queremos ser chamados e ser, de fato, amigo do Senhor, ó Pai. Ouvir os Teus segredos, Deus. Ouvir a Tua voz, Paizinho. Nós queremos, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Queremos, Senhor, ouvir o Senhor falar. Ouvir, Senhor, as Tuas diretrizes para nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Queremos viver, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Mas para que nós possamos viver no centro da Tua vontade, Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, Deus, ao coração de cada um, Deus, que está assistindo essa live, Pai. Deus, essa pessoa que talvez está longe dos Teus caminhos, um tempo atrás ela te ouvia, mas hoje ela se afastou de Ti, Pai. E talvez ela pense assim, não há mais jeito, não há mais tempo. Há tempo. O Senhor, Ele te espera, o Senhor, Ele deseja que você se torne novamente o seu amigo. O Senhor, Ele quer falar ao teu coração. O Senhor, Ele quer gravar as suas verdades no teu coração. Ah, Deus, o Teu amor é algo que nos constrange, Pai. E que o Teu amor alcance, Deus, a cada um nesse momento, Paizinho. Que essa pessoa possa sentir o Teu abraço, Pai. A Tua presença, Deus, nesta casa, Deus, neste lugar onde tem chegado essa live, Pai. Que a Tua presença se torne real, Deus. Oh, Deus, assim como o Senhor falava com Moisés face a face, assim, Deus, como o Senhor falava com Abraão, Deus, e vocês ali conversavam. Oh, Deus, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ser íntimos Teus, Senhor, para ouvir os Teus segredos, Pai. Oh, Jesus, a Tua graça, Pai, ela nos basta. É o Senhor que nos sustenta, que nos fortalece, Pai. E nós declaramos aqui, Deus, que não interessa onde nós vamos, para onde nós iremos, o que será do nosso futuro, Pai. Mas uma coisa é certa, nós queremos a Tua presença, Pai. A Tua presença nos acompanhando, nos guiando e nos direcionando ao centro da Tua vontade, Deus. Nós não queremos mais nada, Deus. Queremos a Tua presença. Queremos ser amigos do Senhor, ó Pai. Porque sabemos que quando somos amigos Teus, nós temos tudo contigo, Pai. Queremos, Senhor, e reconhecemos nesta tarde, Deus, que sem a Tua presença nós não somos nada. E nós não iremos longe, Pai. Então vem, Senhor, vem, Deus, e enche esta casa, enche, Deus, esse lar, enche esta mãe, essa esposa, este homem, Pai, com a Tua presença, Pai. Oh, Deus, que as pessoas ao chegarem nesta casa possam sentir algo diferente, porque a Tua presença está nesse lugar, ó Pai. Ah, Jesus. A Tua presença, Pai, é tudo que precisamos, Deus. Oh, Deus, talvez essa pessoa, ela está com alguém lá na UTI, Senhor. Alguém que está no respirador, Senhor. Pedimos que a Tua presença alcance essa pessoa, Pai. Dando fôlego de vida, Senhor, soprando vida nos pulmões, ó Pai. Que a Tua presença chegue, Deus, em cada leito de hospital, Senhor. E que a Tua vontade se cumpra em cada vida, Pai. Pedimos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Nos enche da Tua presença, Pai.
Eu te peço, ó Deus, e te agradeço, Deus, na certeza da vitória, Pai, na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele é este que nos ouve. E eu fico pensando, você já pensou uma professora cheia da presença de Deus? O impacto que ela vai trazer numa sala de aula? Você já pensou um médico num centro cirúrgico cheio da presença de Deus? O impacto que ele vai trazer no momento daquela cirurgia? Uma pessoa ali, uma parteira, né, trazendo vida, o impacto que ela vai fazer se ela estiver cheia da presença de Deus. Você que está aí, você dona de casa, você vai fazer a diferença na sua casa quando você está cheia da presença de Deus. Então, nós precisamos entender isso. A presença de Deus, ela vai fazer diferença no nosso dia a dia, diferença com as pessoas que nós nos relacionamos, porque de uma maneira ou outra, elas vão ser tocadas, elas vão ser impactadas pela presença de Deus. Então, que você leve isso com você, que você busque isso. Deus, eu quero ser teu amigo, amigo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, né? Que você possa desfrutar da presença de Deus e por nada nesse mundo desprezá-la, por nada nesse mundo deixá-la, né? Por nada nesse mundo trocá-la, mas que ela seja a sua prioridade, a presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Na semana que vem, quinta-feira que vem, a irmã Claudete está aqui novamente, trazendo o estudo bíblico, né, muito abençoado do Sermão no Monte. E no domingo, nosso culto às 18 horas. Teremos o culto presencial às 9 da manhã e também às 18 horas, mais cedo, né, para que a gente possa estar ali liberado antes das 8. Né? Então, se você pode ir até a igreja, vá até a casa de Deus, tanto às 9 da manhã como às 18 horas, na nossa igreja aqui na Rua Uruguai, 2104, né? Aqui em Passo Fundo. E se você não pode, se você é do grupo de risco, então assista a live, cultue ao Senhor mesmo, né? Desliga a televisão, manda a criançada ficar quietinha e cultua ao Senhor no momento da live. Amém? Então que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.